de Satanás, que é atrapalhar a obra do Senhor. E de vez em quando ele coloca uns e outros para atrapalhar. Mas há 18 anos, o Senhor Deus tem investido, trazendo o seu evangelho de salvação, de transformação de vida, de acolhimento de pecadores e transformando esses pecadores miseráveis em filhos transformados por Deus. Nós louvamos ao Senhor pela congregação, que, queridos, esse termo congregação, ele só serve para atrapalhar, tá? Igreja Presbiteriana de Venturosa. Congregação é só na nossa Constituição, né, reverendo? Só na nossa Constituição mesmo. Mas é igreja, querido, as pessoas entendem por igreja. Então, onde você chegar, você diga, eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Venturosa, e lá Deus tem falado ao meu coração e quer falar a você também. Apareça lá, Deus tem uma palavra para você. É isso, meu querido. Nós precisamos ser uma igreja viva, vibrante, atuante e conhecida na cidade. Então a minha palavra pastoral aqui é: se anime, meu querido. Onde você chegar na cidade de Venturosa, fale que aqui tem portas abertas, onde é pregado esperança em Cristo Jesus, transformação de vida, salvação de almas. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Nós iremos meditar dos versículos 10 ao versículo 17 nesta ocasião. Nós estamos felizes em acompanhar o Jonathan ali no seminário, na sua carreira acadêmica, né? Sempre chega o WhatsApp, sempre chega a ligação, né, Jonathan? Como é que tá lá? E ele diz, pastor, é luta. Pastor, eu cheguei agora do seminário. Pastor, eu estou indo agora para o seminário. E queridos irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é fácil você abrir mão da sua casa. Não é fácil você abrir mão da sua esposa, dos seus filhos, para estar durante 4 anos na estrada. Venturosa, Recife. Recife, Venturosa. Para se adequar, para ser moldado, preparado para o ministério. Então apoie o seu pastor aqui. Ore por ele, ore com ele, para que essa obra floresça mais e mais para a glória do Senhor Jesus. 1 Coríntios, irmãos, capítulo 1, versículo 10 ao 17, diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que se não anule a cruz de Cristo. Eu convido você nesse instante a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse instante. Eu tenho certeza que os louvores já foram aceitos por Deus e Deus falou ao seu coração. Mas vamos orar para que Deus continue falando
ao nosso coração nesse instante por meio da sua palavra, meu querido irmão. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós estamos gratos ao Senhor pelos 18 anos da Igreja Presbiteriana em Venturosa, Deus. E nós sabemos que até aqui o Senhor tem ajudado essa obra, Pai. Aqui, meu Deus, passaram homens e mulheres tementes ao Senhor, que suaram nesta obra. Mas hoje, Senhor Deus, somos nós que estamos, e nós é quem devemos suar, nós é quem devemos ralar, Senhor Deus. Nós é quem devemos nos comprometer com essa obra. Portanto, meu Pai, ajuda-nos, Deus, ao ouvirmos a Tua voz, viver a Tua palavra, e que, Senhor Deus, os salvos venham ser alcançados por nós nesse trabalho aqui, Senhor Deus. Usa-nos, Pai, com poder e graça, e fala, Senhor Deus, ao nosso coração nessa noite, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nós, quando olhamos alguns estudos sobre a história da igreja, nós podemos perceber que vários pastores que estudaram o fenômeno igreja fizeram diversas anotações, constatações, quando estuda o fato, o fenômeno chamado culto. E eu quero trazer para você o resultado de algumas pesquisas que eu pude colher. Os americanos, olhando para a igreja americana, perceberam que na membresia da igreja local era formada por diversos tipos de crentes. Aqueles que estão indo para a igreja e estão vivendo a igreja durante a semana. Aqueles que se comprometem, aqueles que vestem a camisa da obra onde estão congregando. E essas pessoas se envolvem nos ministérios, essas pessoas se envolvem na contribuição, essas pessoas se envolvem na proclamação do Evangelho, e elas fazem questão de fazer com que a sua igreja local seja conhecida como a minha igreja, ou como a minha família em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que a postura desses crentes facilitam demais a proclamação do Evangelho, o avanço da obra do Senhor. Mas vendo algumas pesquisas, irmãos, americanas, eles constatam também que existem membros que frequentam de maneira regular os cultos, mas que eles chegam na igreja apenas para se alimentar. Eles ouvem o sermão, eles gostam dos cânticos que são entoados e eles saem edificados, eles saem robustos na fé. Mas esses crentes não têm nenhum tipo de entusiasmo para pregar durante a semana a outras pessoas. Esse grupo de pessoas são os crentes que são estéreis. Eles não procriam, eles não dão criam, eles não conseguem abrir as portas do reino de Deus para que outros pecadores acertem também com a salvação em Cristo Jesus. Mas, queridos irmãos, existe um terceiro grupo de crentes que frequentam as igrejas. E isso, queridos irmãos, é um estudo de igreja americana, mas que se adequa à nossa também, que é de membro que atrapalha a obra do Senhor. Ele vem para a igreja sem nenhum tipo de comprometimento, ele não se adequa à visão da igreja, ele não se adequa à visão da liderança, ele não se submete ao ensino das Sagradas Escrituras e ele ainda deseja que a igreja seja aos moldes dele. Amados irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve a epístola à igreja de Corinto, ele escreve para tratar diversas situações que aquela igreja estava vivenciando. Necessidades, irmãos,
que eu gostaria muito que tivesse ficado só na igreja de Corinto. Mas infelizmente ficou para toda igreja, porque toda igreja é formada por gente. E queridos irmãos, o apóstolo Paulo, portanto, escreve essa epístola e ele começa logo de cara, no capítulo 1, mostrando o objetivo da epístola. É para que a igreja de Corinto viva unida, viva em união, que a divisão não venha ser uma realidade que venha atrapalhar esta igreja. Portanto, irmãos, hoje à noite nós iremos aprender algumas coisas a respeito desse texto que o apóstolo Paulo escreveu à igreja, que eu entendo que deve ser aplicada não apenas à igreja presbiteriana de Venturosa, mas à igreja presbiteriana de Heliópolis, à igreja presbiteriana da Pedra, a igreja onde você congrega, meu querido irmão. O Senhor Jesus Cristo, por meio da sua palavra, usando o apóstolo Paulo, vai nos ensinar, amados irmãos, que a igreja precisa evitar contendas, a igreja precisa evitar fofoca, a igreja precisa evitar divisão, a igreja precisa evitar grupinhos, a igreja precisa andar unida. É sobre isso que esse texto vai nos falar. E qual a temática que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite? Eu gostaria de conversar com você nessa noite sobre a união da igreja. A união da igreja, queridos irmãos. Como é que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui sobre esse assunto? Veja comigo, por gentileza, que em primeiro lugar, o apóstolo Paulo faz uma exortação à igreja viver em unidade. Veja comigo, por gentileza, a primeira palavra do versículo 10. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Veja só, irmãos. O apóstolo aqui, motivado pelo Espírito Santo de Deus, inicia sua carta dando uma ordem para a igreja de Corinto. E veja que se ele está dando essa ordem para que a igreja ande em unidade, é porque a igreja não estava unida. Porque a igreja não estava unida, meu querido irmão. E é muito interessante que ele havia, amados irmãos, sido informado que existia um problema naquela comunidade. Veja, alguns entendem que os da casa de Cloe aqui eram pessoas fofoqueiras, mas eu não entendo dessa forma. Eu entendo da forma o seguinte: o apóstolo Paulo era aquele homem que estava prestes a resolver situações, porque ele era apóstolo. Você vai dizer a quem? Você vai contar na rua os problemas da igreja? Não, você tem que chamar a pessoa que é responsável, a pessoa que, ora, pregou o evangelho aos coríntios para resolver a situação. E aí Paulo não chega metendo o cacete naquela igreja, não chega batendo nela, porque, queridos irmãos, veja como o apóstolo Paulo é sábio. Ele começa primeiro mostrando o potencial que aquela igreja tem. Veja comigo que ele faz uma breve saudação do verso 1 até o verso de número 3. E depois ele vai dar graças ao Senhor Deus pela igreja que ele foi informado de que existia problemas dentro dela. Qual o segredo aqui, irmãos? É que o apóstolo Paulo não via a igreja de Corinto apenas por meio dos problemas, mas ele também percebia o potencial que Cristo colocou naquela igreja, ao ponto dele dizer assim: gente, vocês estão vivendo em desunião, vocês estão vivendo em contenda, eu fui informado disso, mas veja, gente, vocês são uma igreja que vocês têm todos os dons. Olha, veja que coisa tão linda, irmãos. A partir do verso 4 ele vai dizer: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos, em
toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Ele está dizendo assim, gente, não dá para entender, porque vocês vivem em divisão, se vocês têm todos os dons, se vocês têm tudo para viverem bem. Ah, amados irmãos, veja que alguns motivos se instalaram naquela igreja para que aquela igreja vivesse essa divisão. E queridos, qual os motivos que essa igreja vivia dividida? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos nos lembrar do contexto da carta. A igreja de Corinto era uma igreja que estava situada em uma cidade filosófica, onde as pessoas tinham um grande apreço pela filosofia, pelo conhecimento científico. Então, eles olhavam assim e diziam assim, olha, Paulo pregou aqui, Cefas ou Pedro, pregou aqui também, Apolo também prega aqui. Quem dos três prega melhor? Como alguns gostavam muito da filosofia, eles diziam assim, Apolo é muito bom, ele tem uma pregação topada. Por quê? Porque ele é eloquente, ele usa uma linguagem muito bem organizada, muito bem colocada, de maneira que é persuasiva aos nossos ouvidos, mas não era persuasiva ao coração. Mas outros diziam assim, a gente gosta mais de Pedro. Pedro é mais direto na pregação. Pedro é mais enfático ao pregar o evangelho aqui. E note, queridos irmãos, essa igreja vivia dividida, porque elas se esqueceram de que não foi nem Pedro, nem Apolo, nem Paulo que morreu por ela, mas foi Cristo. Eles esqueceram, queridos irmãos, de que o evangelho não é o evangelho de Paulo, mas é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É por isso que quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele diz assim, gente, vocês são chamados a pensarem a mesma coisa, terem a mesma visão ministerial. Vocês precisam viver integralmente o evangelho. E aí, amados irmãos, a pergunta é, essa doença da igreja de Corinto afetava apenas ela? De forma alguma. Quando o apóstolo Paulo chega na igreja da Galácia, ele vai vivenciar o mesmo problema. Aquela igreja esqueceu do evangelho de Cristo Jesus e estava querendo voltar às práticas judaicas, dizendo assim, para se tornar cristão, primeiro você precisa se tornar judeu, negando o evangelho da mesma forma. Ao ponto, queridos irmãos, do apóstolo Paulo ao escrever a epístola aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 6 ao 9, ele diz assim, me admira, como vocês são tão fáceis de mudar, ou de abandonar, de deixar de lado a cruz de Cristo, os benefícios da morte de Cristo, as promessas da ressurreição de Cristo para a vida de vocês, e agora vocês estão se apegando a que homens mortais, pecadores, ensinam. Ah, meu querido irmão, veja que há uma aplicação muito clara para a nossa vida aqui. É possível que eu e você estejamos dentro da igreja, participando de diversas programações, com diversos irmãos ao nosso lado, e ainda assim não estarmos vivendo o reino de Deus. Aí você me pergunta, então como é que eu vivo esse reino de Deus? Como é que eu vivo essa unidade do povo de Deus? Meu querido, quando eu e você
não perdemos a oportunidade de apresentar a Cristo, a salvação em Cristo, e viver como salvos em Cristo, essa é a única situação que eu e você iremos provar que vivemos a unidade da igreja. E vivemos essa unidade da igreja aos moldes não da liderança, não da denominação que nós frequentamos, mas aos moldes do nosso Deus, que criou a igreja e que mantém a igreja. Veja, queridos irmãos, o apóstolo Paulo ainda vai nos mostrar uma segunda verdade nesse texto a respeito da unidade da igreja. Paulo vai afirmar, queridos, que a unidade da igreja está em Cristo e este crucificado. Veja comigo, por gentileza, o versículo 13 em diante. Ele diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Veja, amados irmãos, para reforçar essa unidade, Paulo lembra aos coríntios que a mensagem central do Evangelho não é quem batizou você. Não são as pessoas que lideram na igreja. Mas a unidade da igreja está enraizada naquele que morreu por ela, naquele que ressuscitou por ela, naquele que administra ela. Perceba comigo, por gentileza, que o apóstolo Paulo, assim como ele inicia uma pergunta dizendo assim: olha, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vocês, referindo-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Aí no verso de número 13, queridos irmãos, ele diz assim: deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Cristo está dividido para vocês, é? Vocês receberam Cristo dividido? Ou vocês receberam Cristo completo como o Senhor e Salvador da vida de vocês? Sabe por que Paulo faz essa reflexão, irmãos? É porque a igreja estava perdida, sem entender a sua essência. Ela estava, amados irmãos, buscando, sabe o quê? Ela estava buscando dizer assim: eu tenho um pastor que prega muito bem, Apolo. Eu tenho um pastor que é casca grossa, Pedro. E Paulo vai dizer: quando eu fui ter com vocês, a minha linguagem... Irmãos, veja o que é que ele vai dizer no capítulo 12, verso 1. Eu, irmãos, quando fui ter com vocês, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. Você já parou para imaginar que a igreja que estava, Jonatas, se arrogando de ter um pastor muito bom, de ter uma pregação muito boa, como Apolo, um erudito, um Pedro casca grossa? Paulo diz assim: quando eu fui ter com vocês, eu conhecendo muito da cultura judaica, o farisaísmo, meu amigo, é comigo mesmo. A lei, o Pentateuco, faz parte da minha vida. É quase que a minha sombra, não me desacompanha. Quando eu fui ter com vocês, eu não fui para chamar a atenção de ninguém, não. Eu fui para colocar os olhos de vocês em Cristo Jesus. Esse crucificado. Esse que veio para ser escândalo de todos os que amam a filosofia, que amam os outros conhecimentos. Eu só vim para cá para dizer para vocês:
voltarem os olhos de vocês para esse Cristo. A pergunta é: para onde você, que está vivendo essa união da igreja, está olhando? Para quem você está olhando? Ah, irmãos, veja que Paulo não está dizendo assim, olha, o batismo é algo insignificante. Não, não é isso não. Ele reconhece a importância do batismo, queridos irmãos. E ele diz assim, mas graças a Deus, que eu não batizei nenhum de vocês. Porque se eu tivesse batizado, sabe o que era que vocês iriam estar dizendo na rua? Quem me batizou foi Paulo. Olha, eu não sou qualquer um. Quem me batizou foi o apóstolo que veio depois da ressurreição de Cristo e que é um dos pilares do cristianismo no primeiro século. Eu sou filho de Paulo, tá? Então me respeita. Não, irmãos. Veja que ele está chamando a igreja a viver unida e não dividida. Perceba, queridos, que Paulo vai dizer assim, gente, eu dou graças porque a nenhum de vós eu batizei, exceto a Crispo e a Gaio. Por que, queridos irmãos? É que ele cita Crispo e Gaio. Por que que mais na frente, no versículo 16, ele vai citar a casa de Estéfanas? Veja que Crispo havia sido um chefe da sinagoga da cidade de Corinto. E ele vai dizer assim, olha, esse aí eu batizei. Gaio provavelmente era dono da casa onde Paulo esteve e passou alguns dias lá e muito provavelmente foi onde ele escreveu a epístola aos Romanos. Nós podemos ver isso em Romanos capítulo 16. E aí ele diz assim, os da casa também de Estéfanas, eu também batizei eles. Mas a pergunta é, queridos irmãos, por que é que Paulo diz que graças a Deus não batizou aqueles irmãos? Porque aquela igreja vivia fazendo culto à celebridade. E Paulo diz, não quero que ninguém olhe para mim. Eu vim aqui para pregar apenas Cristo e a esse crucificado. A unidade da igreja, queridos irmãos, ela está relacionada diretamente à ordem que Deus nos dá para nos apegarmos a Cristo. A unidade da igreja está, meu querido irmão, em um fato de o próprio Cristo trabalhar nela para mantê-la unida. A pergunta é, que igreja você tem sido? Irmãos, eu quero caminhar para um terceiro aspecto do texto que eu percebo no verso de número 17. O Senhor Jesus, o apóstolo Paulo está sendo direcionado pelo Espírito Santo a chamar a igreja à unidade. E ele diz assim, olha gente, a unidade da igreja é uma obrigação da igreja. Você precisa se manter nela. Eu rogo que você se comprometa com isso. Mas em segundo lugar, dependa de Cristo para isso. Dependa de Cristo. Só em Cristo você conseguirá estar unido com irmãos. Mas terceiro e último lugar, irmãos, o apóstolo Paulo vai mostrar que a unidade da igreja faz com que essa comunidade centralize o seu olhar na missão que Deus deu a ela. Veja o que aqui ele vai dizer no verso de número 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Irmãos, o apóstolo está mostrando que sabia muito bem qual é o papel da igreja.
Irmãos, nós estamos vivendo dias em que pessoas estão procurando igrejas, não porque tem o evangelho genuíno sendo pregado, mas porque tem um Instagram bombando, porque tem um Facebook bombando. Sabe, irmãos? E as pessoas não analisam o que está sendo pregado, mas elas analisam apenas a forma como tem sido falada, a forma como tem sido publicada as coisas. E veja o que acontece aqui. O apóstolo está dizendo assim, gente, olha, eu não fui chamado para fazer coisas secundárias. Você consegue perceber que ele não está minimizando a importância do batismo, mas ele está dizendo o seguinte: entre investir tempo batizando pessoas e pregando o evangelho, a missão da igreja é pregar o evangelho. E queridos irmãos, consequentemente, as pessoas irão ser batizadas também. Você se lembra, meu querido irmão? E esse texto é muito emocionante. Você se lembra de Filipe e o eunuco? A palavra do Senhor, irmãos, vai dizer lá em Atos capítulo 8, que um anjo do Senhor chega próximo de Filipe e diz a Filipe o seguinte: Filipe, dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém até a Gaza. E lá você vai chegar no deserto. E ele se levantou e foi, queridos irmãos. E eis que um etíope, eunuco, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro da rainha, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no carro vinha lendo o profeta Isaías. E disse então disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: você compreendeu o que você vem lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura era de Isaías e diz o seguinte: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Querido, eu e você sabemos que Isaías está falando de Jesus Cristo. Mas o eunuco não sabia. Mas deixa eu dizer uma coisinha bem baixinho aqui para você. Tem muitas pessoas inventurosas na cidade da Pedra e em Garanhuns que não conhecem esse texto também. Que não sabem que está falando sobre Jesus Cristo. Que Jesus Cristo veio para ser morto. E como ovelha muda foi levada ao matadouro. E lá ele foi abandonado pelo seu pai. Para que eu e você não fôssemos abandonados por Deus, mas para que eu e você fôssemos amados por Ele. A pergunta é, meu querido irmão, vale a pena estar perdendo tempo brigando por cor de placa de igreja? Vale a pena estar perdendo tempo brigando por cor de parede de igreja? Vale a pena, meu querido irmão, estar brigando porque a cor da toalha é branca, é vermelha, é verde, é azul, amarela, não tem toalha? Vale a pena, meu querido irmão? Não vale. Eu e você fomos chamados para pregar o Evangelho. E Paulo está dizendo: pregue o Evangelho, não perca tempo, porque foi para isso que a igreja presbiteriana de Venturosa teve as suas portas abertas por Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu gostaria de finalizar a nossa conversa nessa noite
trazendo algumas aplicações à luz desse texto para a nossa vida. Primeira aplicação, meu querido, a igreja não nos pertence. Portanto, não queira que ela seja do seu jeito. Não foi você que morreu pela igreja, foi Cristo que morreu pela igreja. Queira que a igreja seja do jeito de Cristo. Se você colocar todo o seu esforço, todo o seu conhecimento, todo o seu tempo, todo o seu dinheiro, toda a sua família, toda a sua casa, para que a igreja seja como Cristo é, com certeza, as obras que você fizer serão prósperas, porque o Senhor Deus disse que se nós obedecermos a Ele, nós comeremos o melhor dessa terra. Se nós fizermos a vontade dEle, Ele dirigirá os nossos passos e nós seremos uma igreja, queridos irmãos, visível, uma igreja viva, uma igreja relevante na nossa cidade. Não porque estamos nas redes sociais, mas porque nós estamos unidos em Cristo Jesus, pregando o genuíno evangelho da salvação em Cristo Jesus. Ah, meu irmão, seja um promotor. Segundo desafio, seja um promotor da união da igreja, da sua igreja local. Seja aquele, meu querido irmão, que chega mais cedo e que sai mais tarde. Seja aquele, meu querido irmão, que diz assim: pastor, o que é que está precisando? Pastor, como é que eu posso ajudar? Pastor, olha, eu tenho dons, eu tenho talentos e foi Deus que me deu. Eu vou gastá-los na obra do Senhor, porque vale a pena isso. Afinal de contas, não é para o pastor que você faz. A igreja é de Deus, você faz para Deus e Ele honra você, meu querido. Veja, meu querido, seja aquele que promove a unidade da igreja, o trabalho mútuo da igreja. Seja aquele que as pessoas gostam de estar junto ao lado, porque tem sempre uma palavra adoçada. Uma palavra, meu querido irmão, que coloca a igreja para cima. Eu fico impressionado com a atitude e o testemunho que o apóstolo Paulo dá de Alexandre o Latoeiro. Ele diz assim: Alexandre o Latoeiro me causou muitos males. E queridos irmãos, aquele homem era um dos melhores pregadores do primeiro século, o apóstolo Paulo. Era o apóstolo dos gentios. Era um homem que abriu mão de tudo. E ele, no final da sua vida, disse: Alexandre me causou muitos males. Ou seja, causou muitos males a promoção do evangelho. E como, queridos irmãos, pessoas se levantam para causar males à obra do Senhor, à igreja do Senhor. Que nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra do Senhor nos estimule a nós sermos promotores da união da nossa igreja. Você consegue perceber que a igreja presbiteriana tem diversas frentes. Ela tem o CP, ela tem UPA, ela tem o MP, ela tem o PH e ela tem SAF. Mas é muito interessante, queridos, que às vezes quando um departamento vai fazer um trabalho, os outros departamentos parecem que somem. Isso nem acontece em Venturosa nem na Cidade da Pedra, que eu sei. Só acontece na igreja presbiteriana da Argentina, né? Só acontece na igreja presbiteriana da Venezuela, né? Queridos irmãos, nós somos uma igreja que tem os seus departamentos que devem refletir a união que nós temos com Cristo Jesus. O trabalho é para o CP, vamos lá. O PH se levanta e vai carregar cadeira. SAF vai cozinhar. O MP vai dar o suporte.
A unidade, queridos irmãos, a beleza. Veja como é lindo quando você chega numa casa que a família é funcional, que o pai faz o seu papel bem feito, que a mãe faz o seu papel bem feito, que o filho sabe o seu papel de filho também. Na igreja, meu querido irmão, quando nós chegamos, nós já percebemos onde os departamentos estão trabalhando de maneira uniformizada, de maneira, queridos irmãos, casada. O evangelho progride, o evangelho cresce e pecadores são trazidos à luz e à salvação em Cristo Jesus. Portanto, dê as mãos. Dê as mãos. Terceiro e último desafio, meu irmão. Jamais perca o foco. Deus colocou você na igreja presbiteriana de Venturosa. Você não veio com as suas próprias pernas, com o seu próprio coração. Você não veio com a sua própria intenção, não, meu querido irmão, tá bom? Foi o Espírito Santo de Deus que colocou você na igreja presbiteriana de Venturosa. Não perca o foco. Não perca. O culto está cheio? Glória a Deus. Tem pouca gente? Glória a Deus. Eu vou continuar fazendo o trabalho. E o Senhor Deus, de acordo com a sua vontade, irá conduzir esse trabalho. Eu não preciso de multidões. Eu preciso de fidelidade. Eu não preciso de muitas pessoas me acompanhando. Eu preciso que Cristo aprove o meu trabalho. Eu preciso continuar firme na palavra. E assim eu glorificarei o meu Deus no meu trabalho na minha igreja. Não perca o foco, meu irmão. Eu tenho visto igrejas, inúmeras igrejas, que têm perdido o foco. Diversas. Começou a chegar a arrecadação. Vamos construir. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E evangelho, zero. Está chegando gente. Vamos fazer encontros. Vamos fazer junta panela, vamos fazer isso, aquilo. E os perdidos? Estão sendo chamados? Estão ouvindo o evangelho? Não perca o foco, meu querido irmão. Eu quero caminhar para finalizar a nossa conversa nessa noite. A unidade do corpo de Cristo, irmãos, não se constrói com um líder carismático. Não se constrói com um líder desenrolado. A união da igreja militante se constrói com a fidelidade à palavra de Deus. Eu quero estimular você a lembrar dos perfis de membros que nós começamos a conversar nessa noite. Aqueles que são vibrantes na igreja, que são atuantes na igreja. Você encontra-se contado nesses? Eu quero lembrar daqueles que vão apenas para consumir, que você não esteja contado neles. E eu quero lembrar daqueles que não têm nenhum tipo de comprometimento com a obra. Tem comprometimento apenas com a sua visão pessoal de obra. Que eu e você também não estejamos contados neles. Mas que o Senhor Deus, a partir de nós, promova a união da igreja, o progresso da igreja. E que quando você passar, que você vai passar, as pessoas possam dizer: ali foi um membro, ali foi uma irmã da igreja que faz falta, porque onde ela chegava, a união com Cristo, a unidade do corpo de Cristo e o evangelho de Cristo era promovido. Que Deus abençoe, que Deus nos fortaleça no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.